Já se passaram 3 semanas, desde que Hope Valley recebeu a notícia devastadora da morte de Jack, e agora a cidade se reúne para aguardar o retorno de Elizabeth. Antes de retornar a Hope Valley, Elizabeth para em Cross Creek Meadows, para prestar homenagem ao túmulo de Jack, e se lembra de seu funeral. Durante a ausência de Elizabeth, Rosemarie foi substituindo na sala de aula. Os alunos estão todos animados em saber que Elizabeth retornará à escola após sua ausência de 3 semanas. As crianças querem saber se devem chamar Elizabeth de Senhora Thornton ou Senhorita Tatiché. Rosemarie diz à classe para ainda chamar sua professora de Senhora Thornton, porque é assim que ela sempre será. De volta a casa, Elizabeth relembra algumas de suas memórias mais preciosas com Jack. Seu momento de silêncio é interrompido quando Abigail, Rosemarie e um punhado de alunos a surpreendem na porta. As crianças apresentam a ela um cartão de condolências, que toda a classe assinou para Elizabeth. A visita é rápida, e antes que todos saiam, Opala dá um grande abraço em Elizabeth. Abigail fica para trás, para perguntar como Elizabeth está realmente. Elizabeth percebe que o processo de luto ocorre apenas um dia de cada vez. Abigail também informa a Elizabeth que antes de Jack partir para os territórios do norte, ele deu a ela uma carta para transmitir a Elizabeth, se algo acontecesse com ele. Elizabeth pega a carta com lágrimas nos olhos. Elizabeth vai dar um passeio pela cidade. Ela encontra Bill, que presenteia Elizabeth com um cavalo dos Montes. Bill diz a ela que Jack gostaria que ela levasse o cavalo, e ele se oferece para levá-lo aos estábulos. Rosemarie e Leigh convidam Elizabeth para jantar naquela noite. Rosemarie traz um sorriso ao rosto de Elizabeth ao tentar convencê-la de que os alunos são anjinhos desde sua partida. Abigail está sentada no escuro, pensando nas boas lembranças de Jack. Bill a encontra sozinha, e diz a Abigail que tem feito tudo o que pode para evitar pensar na morte de Jack. Bill diz a Abigail que sempre pensou em Jack como um filho e gostaria de ter a chance de dizer isso a ele. Abigail sabe disso bem no fundo, Jack já sabia. Abigail e Bill choram juntos, enquanto dão as mãos perto do fogo. Na manhã seguinte, Elizabeth se prepara para o trabalho e encara a carta fechada de Jack. Rosemarie aparece e as duas vão juntas para a escola. Mais uma vez, Elizabeth é inundada com memórias, e vai correndo para o café, para se consolar com Abigail. A soluçante Elizabeth diz que não sabe se pode ficar em Hope Valley. Elizabeth visita Carson na clínica, e ele faz perguntas sobre sua perda de apetite e padrões de sono exaustos. Elizabeth tem uma confissão para Carson. Ela quer sua opinião pessoal também. Ela quer saber por que ele parou de praticar medicina, depois que sua esposa faleceu. Ele disse a ela que só precisava ficar longe de tudo por um tempo. Embora ele tenha dito que a fuga temporária ajudou Elizabeth, ele também garantiu a Elizabeth que todo mundo sofre de uma maneira diferente e que ela deve fazer o que quiser. Rosemarie assumiu o controle da sala de aula e percebe que Opala está muito taciturna. Rosemarie dá à classe uma tarefa de leitura e direciona sua atenção para Opala em particular. Opala diz que não sente que tem nada a dizer e Rosemarie diz a ela que quando ela estiver pronta para compartilhar, ela estará lá para ouvir. Abigail convida Elizabeth para uma reunião de viúvas locais. As mulheres que perderam seus maridos no acidente de mineração de carvão contam como aprenderam a conviver com suas perdas. Cada mulher revela que nunca para de sentir falta de seus maridos, mas elas valorizam as memórias deixadas para trás. Elizabeth finalmente fala e diz que se sente traída por não ter mais tempo com Jack. Abigail revela que após o acidente de mineração ela pensou em deixar Hope Valley para sempre, mas Elizabeth deu a Abigail esperança de seguir em frente, e ela será eternamente grata a ela por providenciar isso. Mais tarde, Elizabeth faz uma visita à propriedade que Jack comprou para sua futura casa. Lá, ela decide abrir a carta de Jack. Nele, Jack diz a ela que ele estará para sempre cuidando dela, e que ela lhe ensinou o que era o amor verdadeiro. Ele também informa a Elizabeth que deseja que ela encontre o amor novamente. Elizabeth chora ao ler as palavras de Jack. Na manhã seguinte, Rosemarie decide levar os alunos em uma viagem de campo à serraria, para que possam ser criativos.
Ela fica surpresa ao encontrar Henri na fábrica, como voluntário para ajudar as crianças a fazer seus artesanatos. Mais uma vez, Opala está triste e não quer participar das mesmas atividades que seus colegas. Rosemarie corre para a casa de Elizabeth para informá-la sobre as dificuldades de Opala e Elizabeth concorda em ir falar com sua aluna individualmente. Com a ajuda de Rosemarie, Elizabeth se senta com Opal para perguntar por que ela é tão calada na sala de aula. Opala finalmente se abre e diz que está brava consigo mesma, porque nunca teve a chance de agradecer a Jacques por salvar sua vida no incêndio antes do casamento. Elizabeth garante a Opal que Jacques sempre soube como ela era grata. Elizabeth conta a história de Jacques salvando sua própria vida em um acidente de mineração. Elizabeth diz que ela e Opal agora têm algo em comum para o resto de suas vidas. Monty Jacques salvou a vida de ambas, e todas as noites o incluirão em suas orações. Elizabeth dirige-se aos estábulos, para visitar o cavalo de Jacques. Ela então decide cavalgá-lo pelos campos, relembrando momentos especiais com Jacques. Depois de seu passeio a cavalo, ela volta ao café de Abigail e encontra Rosemarie e Abigail tomando chá. Rosemarie agradece a Elizabeth por fazer com que Opal voltasse a ser tagarela. Elizabeth diz às mulheres que está pronta para voltar a dar aulas. Na manhã seguinte, Elizabeth fica surpresa ao ver seus alunos no início da aula acompanhados por Abigail, Leigh, Rosemarie e Henri. Todos eles a cumprimentam com um bom dia, Senhora Thornton. As crianças estão ansiosas para mostrar a Elizabeth o projeto que construíram para ela na serraria com a ajuda de Henri. Eles a presentearam com uma placa de madeira feita à mão que diz: T. Jacques Thornton Shoal. Elizabeth aceita o presente em lágrimas. Como prefeita, Abigail pendura placa e dá o nome oficial de Jacques à escola. Elizabeth está dando uma aula sobre cidades, e faz uma pausa quando fala sobre Chicago, a cidade onde ela e Jacques deveriam passar a lua de mel. Ela diz que a cidade foi queimada em um incêndio em 1871, mas as comunidades ajudaram-se mutuamente na reconstrução. Opal diz que está feliz por Elizabeth estar de volta e todos os alunos dão as boas-vindas à professora com um grande abraço coletivo. Abigail quer saber como foi o primeiro dia de Elizabeth de volta à escola e Elizabeth diz que era exatamente o que ela precisava. Elizabeth já tem trabalhos que precisa corrigir em casa. Antes de ir embora, Abigail tem mais uma surpresa reservada para ela. Ela caminha na parte de trás do café, para descobrir que as viúvas de Op Valley fizeram uma linda colcha para Elizabeth, onde cada uma trabalhou em uma sessão. A colcha é para deixar Elizabeth saber que ela sempre estará envolvida no amor. As senhoras convidam Elizabeth para tomar um café, mas ela fica nauseada imediatamente. Ela sai para pegar um pouco de ar e Abigail a segue. Abigail juntou todos os sintomas de Elizabeth, náuseas, dores de cabeça, cansaço, perda de apetite, e disse a ela com um sorriso alegre: Elizabeth, você vai ter um filho.